Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos juntinhos para o cumprimento do nosso super ano bíblico. Estamos animados e cada dia um pequeno trecho, e desta vez estamos no livro do Êxodo. Olha aqui, eu estou em viagem aqui no quarto, mas ainda assim gravando o vídeo para que possamos juntinhos não desistirmos da nossa caminhada, combinado? Então comenta, compartilha, deixa Deus te usar. Hoje estaremos passeando no capítulo 3, 4 e 5 do livro do Êxodo. Uma análise bem rápida para compreendermos a importância desses capítulos, em especial para a nossa vida. No capítulo 3, nós percebemos Deus fazendo um chamado para Moisés. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Você percebeu que Moisés enfiou os pés pelas mãos, matou os egípcios e aí perdeu um pouco o foco, mas a despeito do erro cometido, Deus não desistiu do Moisés. Você percebe? Deus não desiste da gente apesar dos nossos erros. Ele continua insistindo conosco. E presta atenção, ele espera que com os nossos erros, número 1, tenhamos contrição, arrependimento, supliquemos o perdão e mudemos de atitude. Mas ele espera também, em segundo lugar, que tenhamos um processo de aprendizado com o erro cometido, porque se nós aprendermos importantes lições, continuaremos sendo instrumentos poderosos nas mãos dele para fazer mais e melhor. Então Moisés aprendeu a lição, Moisés se arrependeu, Moisés entendeu, Moisés amadureceu. O processo do amadurecimento é assim, não vê o bebê? Ele começa a caminhar, ele cai, mas ele está amadurecendo. À medida que ele vai se fortalecendo, ele consegue ficar em pé, as quedas acontecem em um número menor em termos de frequência. Então preste atenção, é o processo do desenvolvimento, do crescimento. Deus não desiste de você no meio do processo, ele não larga a tua mão. Como um pai, ele segura a mão do bebê e continua caminhando. Então no capítulo 3, Deus foi atrás do Moisés. Uma outra coisa concernente ao chamado. Tem gente que fala assim, poxa pastor, Deus chamou Moisés no meio de uma sarça ardente, uma teofania, uma manifestação sobrenatural. Eu já vi tantos testemunhos de pessoas que são chamadas por Deus de um modo sobrenatural. É um anjo que aparece, é um sonho que foi obtido de modo extraordinário. Então, eu nunca recebi nada disso, pastor. Ei, o fato de você não ter recebido nenhum aspecto sobrenatural envolvendo o teu chamado não significa que Deus não tenha chamado você. A palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, garante o sacerdócio a todos os crentes. Todos nós temos um sacerdócio à nossa disposição. Ou seja, é uma nação santa, sacerdócio real, povo chamado das trevas para a maravilhosa luz. Temos um chamado de Deus para a realização da sua obra. Se você não teve sarça ardente, não significa que Deus não tenha chamado você. Coloque isso na sua cabeça em nome de Jesus, combinado? Outra coisa, o Moisés ele começou a apresentar desculpas. Ah, Senhor, eu sou pesado de línguas. E esse pesado de línguas aí é porque ele perdeu o traquejo com a língua original. Não era que ele era gago, a Ellen White define isso. Ele perdeu o costume de falar a língua egípcia que havia aprendido quando lá vivia. E depois de 40 anos, eu não sei, eu sou pesado de línguas e tudo mais. Desculpa, querendo sair na tangente, uma escusa, ok? Depois ele falou assim, ah, mas eu não sei falar. Aí emendou, eu sou pesado de línguas e papapá. E ele começou a apresentar. E o capítulo 3 você vê um monte de desculpas. Quem sou eu, Senhor? Eles não sabem quem eu sou. Vão chegar lá e tal, não sei o que. Eles não vão acreditar em mim. Moisés preocupado com a identidade dele. Moisés, em segunda instância, preocupado com a repercussão da mensagem dele. Ei, quando a gente vai fazer a obra de Deus, a gente não se preocupa se vão acreditar na gente ou não se preocupa com a repercussão. Simples. A gente só faz o que tem que fazer e o resto é com Deus. Moisés não tinha muito essa ciência, né? Aí ele ficou começando a apresentar desculpas. Que desculpas que você tem para rejeitar o chamado que Deus tem feito para você? Põe uma coisa na sua cabeça, nenhuma desculpa justifica a nossa fuga para com a vontade de Deus, o desejo de Deus de que cumpramos a missão. Presta atenção nisso. Não há desculpa que justifique estarmos distantes da vontade do Senhor, tá bom?
No capítulo 4, ele então vai ali voltando para o Egito e dessa vez ele está indo com a família dele. No meio do caminho, Deus quer matá-lo. E por que Deus quer matá-lo se ele foi cumprir exatamente o que Deus havia pedido? É muito simples, é porque você percebe que o filho do Moisés ele não era circuncidado, E o circuncisão tinha um aspecto de pacto com Deus, era o símbolo que identificava Deus e o seu povo. E aí, como é que Moisés ia pedir para um povo fazer um pacto com Deus quando o filho dele não tinha? Como é que ele ia querer salvar todo um povo quando ele não havia trabalhado pela salvação do próprio filho? Como é que ele ia pedir para o povo seguir um caminho que ele não havia solicitado para o próprio filho? Então, o capítulo 4, ele nos traz o aprendizado de que antes de fazer a obra no mundo, precisamos fazer a obra dentro de casa. Antes de querer salvar o mundo, precisamos nos esforçar para salvar os nossos filhos, nosso cônjuge, enfim. O nosso lar é o nosso primeiro campo missionário. Moisés, você está vacilando porque você quer salvar o povo inteiro que está cativo no Egito, mas você deu mole aqui porque você não fez a circuncisão com seu próprio filho. E a Zípora tomou a frente e fez o que tinha que fazer. Ela funcionou como a sacerdotisa da casa. Ei, se o homem da casa não está fazendo o papel espiritual, mulher, assume esse negócio, mas alguém tem que clamar o Senhor debaixo desse teto aí, beleza? Então você percebe aí que o capítulo 4 é esse drama envolvendo Moisés, e no capítulo 5 ele vai a Faraó para libertar o povo, e o que o Faraó faz? Oprime mais ainda o povo de Israel. Agora vocês não vão receber mais palha, vão pegar a própria palha e entregue a mesma quantidade de tijolos, né? Parece que vocês estão ociosos, vocês não têm o que fazer, que querem ir para o deserto cultuar e essas coisas. Ei, Faraó, deixa eu te dizer uma coisa, cultuar ao Senhor não é porque não tem o que se fazer. Cultuar ao Senhor é porque em meio a tudo que temos temos que fazer, isto é prioritário, Faraó. Então o povo não quer ir adorar porque o povo não tem o que fazer. O povo quer ir adorar porque tendo o que fazer, adorar a Deus é o principal. Ponha isso na sua cabeça. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Então é a sua adoração que Deus requer, porque se você não tem muito tempo e ainda assim separa um tempo para adorar a Deus, significa que o Senhor é prioridade para sua vida. Que top isso daqui, hein? Antes de melhorar, as coisas pioram. Eu separei essa frase aqui porque é o seguinte: o povo queria a libertação, Deus orientou isso, só que antes da libertação vir, a escravidão foi mais intensa. Antes de melhorar, primeiro piorou. É assim que acontece. Olha eu aqui, ó, querendo que meu cabelinho cresça, mas antes de melhorar, piorou. Olha aí, piorou, mas tá melhorando, tá melhorando. Você reforma uma casa, você quebra tudo, piora, poeira, bagunça, mas depois da reforma fica tudo legal. Antes de melhorar, primeiro piorou. Antes do novo céu e da nova terra serem implantados, conforme o plano de Deus revelado nas Escrituras Sagradas, isso aqui vai virar um caos, vai de mal a pior. Antes das coisas melhorarem, às vezes elas pioram. Então, Moisés, ele está agora diante de Faraó, e aí, Moisés, que lição que você dá pra gente? De que antes que as coisas melhorem, às vezes elas pioram, mas a nossa perseverança durante esta piora mostra o quanto queremos a melhora de fato. E aí o Moisés olhou. Agora o que acontece com o povo no meio desse drama, dessa opressão mais intensa do Faraó? As coisas pioraram e começaram a se queixar de Moisés e de Arão. E aqui a minha reflexão vai na seguinte direção: o Faraó oprime o inimigo do povo de Deus e eles reclamam do Moisés. O Faraó oprime e a culpa, segundo eles, é do libertador. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Como é que o Faraó que oprime e eles estão culpando Moisés que veio para libertá-los? Percebe como a gente faz a mesma coisa hoje? O diabo nos oprime, arrebenta com a nossa vida e a gente coloca a culpa em Deus pelo sofrimento que a gente está vivendo, quando na verdade é o Satanás nos afligindo. Então note, é a mesma coisa. O Faraó oprimia o povo e o povo culpava o libertador. O diabo oprime a gente e a gente culpa o Senhor Jesus, o nosso libertador, que na verdade é o único que pode nos ajudar e nos socorrer. Pensa nisso direitinho, porque a gente precisa colocar as coisas no devido lugar. O nosso sofrimento não é responsabilidade de Deus,
é responsabilidade do maldito faraó, dos nossos próprios atos, deste mundo de pecado. O Senhor é o nosso libertador, que vai nos tirar das mazelas da vida e nos levar para o novo céu e para a nova terra. Não perca a sua esperança e sua fé. Deus te abençoe, graça e paz. Amanhã tem mais. Fica firme no ano bíblico. Beijão no seu coração. Bye, bye.